Vamos lá, então, eu sou o Dr. Lee, eu sou médico e hoje a gente vai falar sobre como a gente reganha controle e clareza mental em um mundo que está constantemente sobrecarregando a gente com novas demandas. Quer dizer, eu já falei em outros vídeos aqui sobre como a gente está constantemente conectado, a gente está constantemente atendendo novas notificações, novos pedidos, né, de atenção na internet, em tudo que a gente faz, e facilmente esses pedidos começam a exaurir não só a nossa capacidade de prestar atenção, porque são muitas notificações ao mesmo tempo, mas também a nossa capacidade de estar tranquilo, a nossa tranquilidade, nossa calma, né, nosso foco. E eu quero falar sobre como você retoma o controle sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a falar é que a gente é refém disso tudo. Eu já falei isso em outros vídeos aqui, mas para pra pensar assim, em que momento da sua vida que você está completamente desconectado? Eu acho muito difícil. Eu sinceramente acho muito difícil. Quer dizer, eu na minha vida vejo que para todos os lados que eu vou, eu tenho que estar conectado praticamente 24 horas por dia. Seja porque eu preciso realmente, meu trabalho depende disso, né? Então, por exemplo, no trabalho, todo prontuário hoje em dia é eletrônico e eu acho isso ótimo, quer dizer, é inviável trabalhar hoje com papel, né? Mas também nas coisas que são opcionais, a gente voluntariamente acaba optando por estar conectado por uma comodidade, né? E eu vou explicar por que eu estou fazendo isso entre aspas, né? Por exemplo, eu tenho um relógio, é um Polar, eu não sei, alguns de vocês já perguntaram, né, sobre o meu relógio. E eu uso ele para monitorar, né, meu desempenho de treino. Quer dizer, agora eu não estou mais treinando, não estou mais achando tempo para ir na academia. Mas eu usava ele para mensurar meu desempenho, por exemplo, em tempo de corrida. Ele não mede a saturação de oxigênio, se eu não me engano, mas ele mede quantas calorias eu gastei, ele faz uma estimativa. São coisas que são, eu não vou falar importantes, são interessantes, mas não são estritamente necessárias. Quer dizer, eu preciso disso mesmo para ter um bom desempenho na corrida? Não, né? Mas é interessante. Algumas pessoas vão argumentar que é necessário você ter isso, mas não é estritamente necessário. Com certeza levou o desempenho para um outro nível quando eu estava correndo, mas não é estritamente necessário. E é por isso que eu disse que é, entre aspas, né, são importantes. A gente tem a sensação de que tudo que a gente está fazendo precisa estar conectado o tempo todo, precisa ser digital por uma certa comodidade. Vou dar um outro exemplo, tá? Quando eu estava falando de estudos aqui, muitas vezes vocês já me viram falar do iPad, que eu estava escrevendo no iPad e tudo mais, e que é cômodo, não vou mentir, é cômodo. Por exemplo, se eu tenho no meu computador as minhas apostilas de PDF, né, eu consigo sincronizar elas com o iPad, né, é o mesmo ecossistema, então eu consigo abrir tudo que eu tenho no computador no iPad. Mas aquilo é estritamente necessário? Quer dizer, se eu estou escrevendo no iPad, eu poderia deixar uma tela do computador aqui e só escrever no papel, né? Até porque, assim, eu só consigo consultar uma coisa de cada vez, eu não tenho como abrir duas coisas ao mesmo tempo. Até dá no iPad, mas a tela fica pequenininha e tal. E, sinceramente, é necessário, né? Eu não sei. Eu, sinceramente, começo a questionar isso agora, né? Eu sinto, na verdade, que quanto mais tela digital, quanto mais comodidade a gente busca, mais sensorialmente sobrecarregado a gente vem ficando. E, obviamente, eu não vejo isso como uma coisa positiva, porque a minha atenção, ela acaba ficando distribuída em todos esses aparelhos que eu tenho. Então, eu tenho que dar um pouco de atenção para um relógio, eu tenho que dar um pouco de atenção para o iPad, eu tenho que dar um pouco de atenção para o telefone, aliás, que pega muito da minha atenção, né? Eu tenho que dar um pouco de atenção para o computador. Tudo isso vai virando uma pequena demanda que ocupa uma certa carga cognitiva na minha mente o dia inteiro, né? E se antes eu tinha, sei lá, 40% de carga cognitiva para o computador, 20% para o celular e o resto era carga cognitiva analógica que eu usava só para estudar ou só para fazer coisas analógicas, enfim, né, para lidar com papel. Agora, na verdade, eu sinto que isso está muito mais fragmentado, né, porque cada vez tem mais coisas eletrônicas e eu tenho cada vez menos carga cognitiva disponível para o analógico. E por que isso é ruim? Porque cada vez menos, né, você está sendo capaz de entregar, né, dar um input de carga cognitiva para uma coisa que é verdadeiramente importante. Afinal de contas, está tudo completamente fragmentado, né? E como é que faz para você retomar então o controle sobre isso e voltar a ter clareza?
Eu acho que a resposta é óbvia, é intuitiva, né? Você precisa cortar a carga cognitiva de cada uma dessas coisas. Então, eu tenho buscado, e vocês já me viram falar isso em outros vídeos, eu tenho buscado cada vez menos usar o computador. Eu tenho buscado ficar só no iPad. Por quê? Sinceramente, hoje em dia, não tem nada que eu precise fazer absolutamente no computador que eu não consigo fazer em outras coisas, né? A não ser assistir um vídeo por causa da comodidade de ter uma tela maior, mas assim, a tela, eu tenho um notebook que é pequenininho, então a tela do iPad seria o suficiente para ver um vídeo. Não tem por que eu ter um computador agora, né? Uma carga de, mas editar o vídeo, assim, talvez seria o único momento, mas não necessariamente precisaria ter as duas coisas ao mesmo tempo. Entende? Então, por exemplo, se eu corto a carga cognitiva que eu preciso ter no computador, onde geralmente tem 5, 6, 7, 8 abas abertas, já é uma coisa, né? Se eu corto a carga cognitiva também de estar explorando o tempo todo, né, com o celular, desculpa, eu tô meio gripado, viu? É a mesma coisa, né? Quanto mais atenção eu tô distribuindo em muitas coisas, né, pior é para eu conseguir me focar em uma só. Isso é meio óbvio, né? Então, o que eu tenho tentado fazer ultimamente é cada vez menos usar mais telas e ficar focado talvez em no máximo 2 devices e só, né? Então eu faria, por exemplo, um bom investimento em um telefone, porque eu uso muito, né? Eu produzo conteúdo, por exemplo, esse vídeo está sendo gravado no meu telefone, né? Porque é mais cômodo, mais rápido para mim. Eu posso usar, eu tenho a câmera, tá aí, isso é outra coisa, né? Quer dizer, quando eu preciso gravar um vídeo mais elaborado, com mais qualidade, eu preciso gravar com a câmera. Aí é outra coisa que eu preciso pensar, porque eu preciso pensar nos equipamentos da câmera, da qualidade, tem todo um set, não sei o que lá, preciso estar conectado com o computador, quer dizer, vira outra coisa. Para mim é mais cômodo agora gravar no celular. Eu investiria mais no celular e só, porque é a coisa que eu mais uso. O iPad é necessário? Muitas pessoas me perguntam assim, doutor, o que você usa, né? Você prefere o iPad ou o Galaxy? Cara, sinceramente, eu diria que nenhum dos dois, sinceramente falando, né? Porque se eu puder reduzir também isso, seria melhor. Mas já que, né, a gente está falando aqui disso tudo, eu preferiria usar só o tablet e o telefone. Se possível, nem o tablet usar, porque assim, não está fazendo uma grande diferença absurda na minha vida nesse momento, né? Dá pela tela e tudo mais, mas também nada que eu não possa fazer pelo telefone. Quanto menos telas você tiver, quanto menos estímulo cognitivo você está distribuindo, né, melhor. E qual que é a melhor maneira de você começar a fazer isso, né? Eu tenho começado a fazer o que eu chamo de input sensorial, tá? Toda vez que eu preciso quebrar um momento e me desligar, porque eu sei que eu estou começando a ficar absorvido em uma tela demais, eu preciso de algum estímulo físico para meio que me puxar de volta para o mundo real, para sair um pouco da Matrix, né, botar os pés no chão e falar assim, opa, peraí, né, isso aqui tá demais. E aí eu levanto, né, pego o meu caderninho aqui, eu sempre uso um caderno sem pautas, ó. Eu sempre uso um caderno sem pautas, que é onde eu paro e faço uma análise todo dia do que eu tô fazendo, o que eu preciso fazer, né? Então, como que isso se parece, assim, na vida real? Vamos dizer assim que eu tô no trabalho por 4, 5 horas seguidas, escrevendo um monte de nota clínica, mandando e-mail, ligando pra família de paciente. Aquilo começa a me absorver de um jeito, né? Que tá me fazendo mal, porque eu vejo que eu tô muito compenetrado e não necessariamente tá rendendo, né? Então, eu tento a cada 30 minutos, no mínimo, fazer uma pequena pausa de 5 minutinhos para me relocalizar. Como que eu faço isso? Eu tenho esse colar aqui, que foi um presente da minha esposa, que eu uso como pequena pedra de toque. O que é uma pedra de toque? Eu preciso pegar e tocar aquilo de tempo em tempo para saber, assim, que eu tô com os pés no chão ainda, né? Para poder, vamos dizer assim, me aterrar de novo no chão, né? E saber que eu tô trabalhando, o que eu tô fazendo, onde que eu tô. Então eu pego, eu faço um pequeno toque. É um estímulo sensorial, parece uma coisa boba, mas me ajuda muito. É um pequeno estímulo sensorial que me tira ali, daquele estímulo virtual, né, a cada 30 minutos. E depois eu pego no meu caderno, escrevo o que eu estou fazendo, qual que é aquela tarefa imediata que eu preciso tirar da minha frente, eu tiro aquilo da frente o mais rápido possível, eu levanto e faço uma pausa de 5 minutos. Mas você vai ficar levantando de mim em meia hora? Né? Nem que seja só para ficar de pé, esticar as pernas, para respirar e saber o que eu preciso fazer. Por quê? Porque se eu ficar aqui nessa tela, eu tenho certeza que
ficando cansado, prestando atenção na tela do computador, o próximo passo vai ser pegar o telefone, porque eu preciso descansar, mas é mais fácil descansar com o telefone, né, sentado. E aí eu vou ligar outra tela, depois outra tela, depois eu vou pegar o iPad, porque eu vou dizer, eu preciso escrever outra coisa no iPad. Quer dizer, eu preciso fazer um momento de micromeditação, né, ou uma rotina, né, básica de treinamento sensorial para poder me desligar do digital e voltar para o analógico. Né? Parece um pouco estranho falar isso, né? Já que a gente está sempre no digital. Mas para mim tem me ajudado muito. Por quê? Porque me faz lembrar que eu não posso estar distribuindo toda a minha atenção só em uma tela, né? Para depois pular para outra, para depois pular para outra, para depois pular para outra. Eu preciso estar no analógico também e reduzir a sobrecarga de estímulo sensorial que vem com o digital. Porque aqui no digital é muito mais fácil você abrir uma aba, depois uma aba, depois uma aba, depois uma aba. Eu sei que se eu continuar aqui, vão ter outras coisas que vão chamar atenção. Eu acho que esse é o grande perigo, né, como é que se diz, do digital, né? Que é muito bom, é muito prático, mas eu preciso desse micro momento de detox digital para conseguir ativamente retomar o controle da minha atenção, né, e treinar ela para conseguir também se desligar quando eu quero, porque isso é outra coisa que a gente negligencia, né? Eu tenho certeza que em algum momento você já ligou o telefone e ficou ali e você não viu o tempo passar, porque você não é que perdeu o controle, né, que você não conseguia soltar o telefone, mas você só ficou preso ali dentro, né, e não viu a hora passar. Eu quero conseguir ativamente me desligar daquilo, então eu tenho uma pedra de toque, né, meu colar, enfim, pode ser qualquer coisa. Eu tenho essa pequena rotina, esse micro hábito, né, que eu falei aí em outro vídeo, que eu volto, abro o caderno, escrevo o que eu estou fazendo, tiro aquilo da frente e eu paro. 5 minutos eu preciso parar. Né? Eu quero que você faça um pequeno exercício de imaginar cenários concretos onde você podia fazer isso. Né? Depois que você mandou um monte de e-mails, depois que você assistiu um vídeo muito longo, depois que você ficou pensando demais, de repente, num vídeo que você estava procurando, que você está escrevendo um roteiro para uma coisa que você está produzindo no YouTube, não importa. Sinceramente, não importa. Tem gente que está sofrendo muito com videogame. Tem muitos meninos mandando mensagem, ultimamente, falando sobre vício em videogame, né? Eu acho que eu futuramente vou fazer um vídeo sobre isso, mas acho que vale a mesma coisa. Quer dizer, você está entre uma partida e outra, porque eu sei que vocês jogam partida, você está em uma partida e outra, e aí você precisa dar um passo para trás ali para retomar o controle, porque senão você engata em outra partida, em outra partida, em outra partida. Eu quero que você faça esse exercício mental, você não precisa implementar isso logo de cara, né? Às vezes não vira um hábito para você. Mas pelo menos tenta fazer esse exercício mental onde você se imagina, né, em um antes e um depois de você conseguir retomar controle de maneira muito voluntária e cortar, né, essa corrente mental que você vai criando quanto mais tempo você fica no digital, né? A mensagem que eu quero deixar aqui é que você tem completamente controle sobre isso. Você pode retomar controle da sua atenção. Você pode até criar novas técnicas suas, né, para ir lentamente cortando voluntariamente a dependência que você cria do computador, do digital, né? Vamos lembrar que tudo isso tem benefícios a longo prazo. Quer dizer, muitas pessoas acreditam que têm TDAH, que estão doentes, e aí vão buscar psiquiatra, mas eu posso te dizer como médico isso, tá? Eu posso dizer isso como médico tranquilamente. Muitos desses sintomas, como eles são inespecíficos, né? Então essa incapacidade de manter a atenção, essa inquietação, essa ansiedade, né? A incapacidade de ficar sentado assim, se parecem com sintomas de doença, mas não é. É só sintomas de que nós estamos vivendo numa sociedade que nos deixa doentes e hiperestimulados, né? Então, excesso de consumo de café, excesso de estímulo digital, tudo isso simulam sintomas de uma doença real, né? Que é o TDAH, é uma doença real, é uma doença que precisa de atenção, mas que não necessariamente nós sofremos dessa doença. Nós temos os sintomas, mas o diagnóstico não. É só que nós estamos envoltos numa rotina que nos deixa assim, né? Então, o vídeo de hoje, eu não quero que fique muito mais longo do que isso, mas é mais uma chamada de atenção para você retomar o controle e não deixar que esse jeito de viver, que para mim, assim, tá cada vez mais doente e tá cada vez mais exigindo de nós uma coisa que nós não podemos dar o luxo de perder, que é a nossa capacidade de controlar a nossa atenção e focar ela da maneira que a gente quer. Você tem capacidade de tomar controle sobre isso de novo, né? Com pequenas modificações, pequenos exercícios ali, cada um
vai encontrar o que funciona para si, mas é um lembrete de você deliberadamente fazer isso, deliberadamente escolher se afastar disso quando necessário, beleza? Um último convite só. Se você chegou até aqui é porque você presta atenção nos meus vídeos até o final. Então, eu quero te fazer um convite. Eu estou fazendo um workshop, né, em que eu falo exatamente sobre como você deixa a sua mente blindada, né? Ou seja, como é que você consegue separar a sua mente, né, de um mundo que está constantemente pedindo atenção. Então, caso você tenha interesse, clica aqui no link da descrição que você vai encontrar um convite especial para você conhecer esse workshop, onde eu explico as bases biológicas, onde eu explico como que você consegue sobreviver em um mundo assim e como que você consegue retomar o controle e um passo a passo, principalmente, para você voltar a ter controle da sua mente em um mundo que está constantemente chamando atenção. Agora sim, a gente se vê na próxima. Até lá.